pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, professor Neto aqui mais uma vez para dar continuidade nos nossos estudos sobre a radioatividade. Esse já é o nosso quinto vídeo sobre o tema, certo? E eu espero que você esteja conseguindo acompanhar as discussões. A nossa constatação inicial para início dessa discussão, que tem título Meia-vida radioativa, é essa. As taxas de decomposição radioativas parecem ser absolutamente constantes, não afetadas por quaisquer condições externas. Eu quero que você pense essa ideia de taxa de decomposição como uma espécie de sinônimo para velocidade de decomposição, certinho? Como alguns núcleos radioativos são mais estáveis do que outros, eles vão se decompor a velocidades diferentes. Um isótopo relativamente estável se deteriorará de forma lenta, enquanto o outro, que for mais instável, vai ter um período mais curto para se decompor. Ou seja, ele vai se decompor, ele vai deteriorar mais rápido. A taxa de decaimento ou de deterioração ou de decomposição radioativa é medida em termos de um conceito que nós vamos chamar de meia-vida. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos se decomponham. Tá ok? Vamos pegar aqui uma ideia de um gráfico de taxa de decaimento. A leitura desse gráfico aqui, ela vai nos dar uma representação muito boa do que o conceito de meia-vida está querendo dizer. Vamos tomar como exemplo uma amostra do elemento rádio 226. Ele tem uma meia-vida de 1620 anos. Olha como essa taxa de decaimento ela é lenta. Então, vamos começar a leitura do nosso gráfico aqui no encontro dos dois eixos. Nesse ponto aqui, onde está o mouse, nós temos o encontro do eixo que mede os anos, do eixo que mede a massa que eu tenho disponível para essa amostra. Então, bem aqui no alto, nesse ponto, nós temos o máximo da nossa amostra, ou seja, nós temos 1 kg do elemento rádio 226. Para que esse 1 kg ele se deteriore pela metade, nós vamos ter um tempo decorrido de 1620 anos. Perceba, isso daqui é muito mais do que uma geração da sua família. Então, é um elemento que vai decair de maneira muito lenta. Então, passado 1620 anos, aquele 1 kg desse material vai passar para meio quilograma, certo? Esse meio quilograma agora, passado mais 1620 anos, ou seja, em 3.240 anos, você já vai ter 1/4 de quilograma. Ok? Isso aqui são 250 gramas. Então perceba, a cada vez que vai passando 1620, mais 1620, mais 1620, você vai sempre cortando metade da amostra. Esse elemento ele vai se transformando em outros elementos, que nós vamos ter um vídeo para comentar a respeito dessa transmutação, dessa transformação de um elemento em outro. Pegou a ideia de meia-vida? Vamos continuar. Nos próximos 1620 anos, então, metade daquele elemento rádio restante vai decair, se decompor, deixando apenas 1/4 do original, beleza? Então aqui, ó, ficou 1/4 do original. Continuando. Quando a gente passar 20 meias-vidas, ou seja, 20 saltos desse, 1620 anos, 1620 anos, 1620 anos, 1620 anos, quando você fizer esses saltos 1000 vezes, nós vamos ter cerca de 1/1000º da quantidade original, ou seja, nós vamos pegar esse 1 kg e praticamente dividir ele por 1 milhão, ou seja, vai dar uma
amostra muito pequenininha, próximo aqui do zero. Então perceba, se você pegar esses 1620 anos, multiplicar por 20 vezes, é o tempo que você demoraria para ter uma amostra quase nula desse material que está se decompondo a essa meia-vida de 1620 anos. Continuando. Os isótopos, lembra da aula anterior? Ok? Elementos químicos que têm as mesmas propriedades, mas constituição nuclear diferente. Os isótopos de alguns elementos têm uma meia-vida de menos de 1/1000º de segundo. Olha como isso é pouco, ou seja, uma taxa de decomposição ou de decaimento extremamente rápida. O urânio 238 tem uma meia-vida, olha como isso é lento, 4,5 bilhões de anos. Cada isótopo de um elemento radioativo tem a sua própria meia-vida características. Então perceba, uns são muito rápidos, outros extremamente lentos. As taxas de decomposição radioativa parecem ser absolutamente constantes, então ela não muda. Perceba como foi o elemento rádio de 1620 em 1620 anos, uma taxa constante, sem alteração. E essa taxa de decomposição, além de ser constante, não são afetadas por condições externas, como por exemplo, aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Então, essas condições externas não afetam esse tempo de decaimento ou de decomposição radioativa desses elementos que emitem radiação pelo seu núcleo. Altas ou baixas pressões, altas ou baixas temperaturas, campos magnéticos, campos elétricos ou mesmo reações químicas violentas não têm efeito detectável na taxa de decomposição de um elemento. Então aqui está citado explicitamente diversos fatores externos ao material radioativo, a essa amostra, que não favorece nem desfavorece a taxa de decaimento dessa amostra, ok? Não tem nenhuma relação. Qualquer uma dessas tensões, por mais severas para os padrões comuns, é muito leve para afetar o núcleo profundo no interior do átomo. Falando agora sobre umas formas de você medir as taxas de decaimento. A meia-vida, ela é determinada pelo cálculo do número de átomos em uma amostra e a taxa em que essa amostra se decompõe. Então aqui explicitado dois fatores, o número de átomos e a taxa de decomposição. A meia-vida de um isótopo está relacionada à sua taxa de desintegração. Quanto menor a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra, e isso faz total sentido, concorda? E mais ativa será a substância. A meia-vida pode ser calculada a partir da taxa de desintegração, que pode ser medida em laboratório com um contador Geiger, que é esse aparelhinho aqui. E aliás, nessa foto aqui ele já está até um pouco antigo. Tem mais modernos e um pouco menores do que esse aqui, mas para efeito de exemplo, essa imagem aqui está ok. Então, um contador Geiger detecta a radiação recebida pelo seu efeito ionizante de um gás fechado dentro do tubo. Então, se aqui no meio ambiente tiver uma radiação, essa radiação vai entrar por esse bocal do tubo e aqui dentro tem um gás que vai interagir com a radiação e será demonstrado aqui no visor que existe um elemento emitindo radiação ali no meio, que pode ter uma intensidade nula até uma alta intensidade, indicando alta periculosidade e exposição à radiação. Trabalhadores em laboratório usam crachás de filme para medir a sua exposição acumulada à radiação. Então, existem crachás específicos que vão mudar de cor ou fazer outras indicações de que a exposição do corpo humano naquele meio ambiente que tem uma radiação, ela precisa ser cuidadosamente medida para que não haja riscos evidentes para a saúde humana.
Vamos parar para pensar agora na seguinte situação e verificar os seus conhecimentos. Se uma amostra de um isótopo radioativo tiver meia-vida de 1 ano, quanto da amostra original será deixada no final do 2º ano de deterioração? E segunda pergunta, o que acontece com o resto da amostra? Sabe responder? Bom, de acordo com a ideia de meia-vida, 1/4 da amostra original será deixado. Os 3/4 que sofreram decaimento vão se transmutar em outros elementos e nós vamos falar disso nos próximos vídeos. Finalizando aqui com a nossa pergunta para a conclusão do nosso raciocínio, quero que você responda como as condições externas afetam as taxas de decomposição radioativa. Deixa a resposta aí no comentário. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência de assistir esses vídeos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para atendê-los. Deixe o seu like ou o seu dislike. Se você comentar, é muito importante para verificar a sua compreensão do conteúdo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!